Boa noite a vocês. Amém. Bom demais estar junto na casa de Deus com vocês. Este é um momento que deve ser para nós de grande alegria. Disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é? Amém. O dia de vir para o culto não deve ser, puxa, culto de novo, mais uma vez, tem que ir. Não deve ser dessa forma de maneira nenhuma. Isso é para quem não tem esperança, não é? Isso é para quem não tem esperança de vida eterna. Bom, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos, sem perder tempo nenhum, e vamos ler apenas um versículo 2 aqui no livro de Lucas. E eu queria antes transmitir saudação aos irmãos que estão nos ouvindo pelo website. Deus abençoe a cada um de vocês e convido-os a evangelizar juntamente conosco, passando adiante o nosso link. Talvez você não é um pregador, mas você pode então ajudar quem prega, ser uma ponte para que a palavra chegue aos ouvidos das outras pessoas, não é? Amigos, companheiros, parentes que você tem em algum lugar. A turma divide tanta coisa, partilha tanta coisa, né? Então partilhe agora as matérias que temos aí no site. Pois bem, vamos ler São Lucas capítulo 1. Está escrito assim: tenho, pois, muito empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrever-vos a ti, o excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Amém. Ó grande Deus e eterno Pai, nós te rendemos graça nesta hora, em nome de Jesus Cristo, pela bondade do Senhor que tem sido derramada em nossas vidas. Obrigado pelo amor que tem sido derramado em nosso entendimento, em nossos corações, através do Espírito Santo. Pedimos que nesta hora o Senhor ajude-nos, o Senhor unja-nos com a bênção de tua palavra, e que ela possa, Senhor, ao abrir a nossa boca, que possa fluir e que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Amém. Que o Senhor nos anime e nos conforte pela tua palavra, e bem sabemos nós que crendo nela, como cremos que estamos crendo da forma correta, e sabendo que passe os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará, então, num momento como este, tudo pode acontecer entre o teu povo. Pode acontecer libertação, transformação de vida, enchimento do Espírito, um avivamento interno dentro de cada um de nós. Amém. E que medida de fé, da qual nunca temos experimentado, que possa descer a nós nesta hora e que possamos a cada dia nos sentir mais fortes, mais fortificados na tua presença. Mesmo que no natural, o homem mortal esteja a cada dia se deteriorando, apodrecendo, morrendo, o espiritual está se renovando a cada dia. E a tua palavra traga isso para nós nesta hora. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vocês podem sentar. E agora os irmãos que estão conosco à distância, né, nós vamos com muita calma. Eu vou utilizar isso um pouco. Eu não tive tempo de trazer minhas notas, né, impressas. Estive hoje em São Paulo, passei um bom tempo para lá, mandando algumas coisas, então deixe-me utilizar isso aqui. Nesta leitura que nós fizemos, vocês partilharam comigo, participaram comigo, melhor dizendo, você encontra o médico Lucas falando sobre coisas que já eram do conhecimento de Teófilo e de quem fosse ler também seu livro. E você percebe que as palavras dele, eu já preguei muito sobre este
capítulo 1 de Lucas, mas é tão gostoso ver como ele se interessou ou disse: eu quero fazer minha parte também. Eu sei que muitos já pregaram sobre isso, muitos já falaram sobre isso, mas pareceu bem a mim, e eu creio que isso foi inspiração de Deus, não é? Eles pareceu bem a mim também juntar os fatos. Eu observei tudo de forma minuciosa para apresentar também, em ordem, vamos dizer assim, em ordem, porque ele ouviu de cada um pouco, mas nenhum tinha o dom dele, né, de escritor, de ser um escrivão, um escriba, colocar aquelas coisas como um testemunho, que até hoje você lê o livro de Atos, e William Branham disse: não é o livro de Atos ou os feitos dos apóstolos, né? É os atos ou as obras do Espírito Santo através dos apóstolos. Amém. E Lucas disse: tenho pois muito empreendido. Ele trabalhou muito para pôr estas coisas em ordem, a narração desses fatos. Então sempre tem alguém que vai se dedicar em fazer um trabalho assim, para beneficiar outras pessoas. Não é? Isso não se faz para adquirir fama ou para adquirir olhares para si mesmo, não é? Uma pessoa que passa anos e anos fazendo determinado trabalho, como alguns escritores que fazem estudos e notas na Bíblia, né? Muitos deles passaram 30, 40 anos fazendo toda aquela pesquisa para depois sair da Bíblia com o nome dele, né? Há Bíblias segundo o Dr. Scofield e tantos outros, o Thompson. Esses homens dedicaram a metade, uma vida, em pesquisas, em estudos, porque o que eles queriam era descobrir por si mesmo, né? Descobrir com suas pesquisas alguns pontos que alguém deixou para trás, ou deixou de forma não tão esclarecida. E com isso, com a sua procura, com a sua pesquisa, a ideia era ajudar os outros que não têm tanto acesso à pesquisa, ou que não nasceram para pesquisar, vamos dizer assim. Então alguém vai e faz, para que você seja beneficiado. Não é bonito? Amém. Agora, quando chega o momento, meu momento de eu ser beneficiado, eu então posso me tornar preguiçoso, porque eu já não vou pesquisar mais. Tenho tudo nas mãos, já fizeram tudo, já pesquisaram, já se acabaram, gastaram suas horas, seu tempo, sua visão. Agora eu só pego aquilo e não dou tanta importância. Eu fico pensando, nós colocamos cada matéria, cada estudo doutrinário tremendo e importante para que as pessoas aprendam mais um pouco. E, é claro, se hoje o povo está mais apegado ou estão interagindo um com o outro nas redes sociais, então é ali então, que a gente procura pescar, né? Procura pescar. E você sabe que às vezes estamos pescando aqui dentro, né? Às vezes pescamos aqui dentro, pregamos no sentido de lançando as redes, porque você nunca sabe quando é o momento de algum de nós, vamos dizer assim, receber o que estávamos para receber. Receber da parte de Deus o que era necessário receber. Às vezes você ouve a mensagem, você vem na igreja durante toda a sua vida, porém você se tornou um religioso, uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, e chega-se um momento que o mover do Espírito, uma palavra que vem e aquilo desce em cheio no teu entendimento, e aquilo muda toda a tua vida. E você recebe ali uma mudança de natureza. Não que tudo antes não era necessário, porque era um processo. Mas chega um momento que aquilo tem que sair da casca, tem que brotar aquela semente. E às vezes dá uma vontade de você cavucar a terra para ver se a semente está brotando, para ver se está saindo as primeiras folhinhas, não é? E você todo dia vai lá, uma hora você vai lá e está ela toda de fora já. Está ela toda saindo ali debaixo da terra. Não adianta você ficar todo o tempo ali olhando para ver, ficar uma agonia e você termina matando a semente, secando com os olhos. Bem, eu não estou aqui para secar ninguém. Estou aqui apenas para lançar a rede, lançar a palavra, lança o pano sobre as águas. E na esperança de, em algum momento,
semente brotar. E pode ser qualquer um de nós, que às vezes aquilo que o Giovanna pregou, eu ouvia falar. Eu ouvi tanta pregação, eu ouvi tanta mensagem, mas agora eu vejo, agora eu tive meus olhos abertos. Agora se abriu o entendimento, você diz, o que estás falando? Eu estou citando as Escrituras para vocês, porque os discípulos, eles ouviram tantas pregações de Jesus, mas só depois da ressurreição, depois de Jesus começou a falar com eles algumas coisas, está escrito assim, e foi-lhes aberto o entendimento para compreender as Escrituras. Então antes, por mais que eles diziam, Jesus é isso mesmo, amém, assim seja, Deus seja louvado, mas eles não estavam compreendendo ainda as Escrituras. Se tivesse compreendido, teriam negado, como Pedro negou, teriam fugido? Não, teriam até enfrentado tudo aquilo e ido ajudar Jesus a levar a cruz. Tinha precisão? Olhando assim por esse lado, tinha precisão de um desconhecido, o Simão, o sirineu lá, ser chamado no meio da multidão. Pega aqui, rapaz, leva aqui. O soldado praticamente o obrigou a ajudar Jesus a carregar o madeiro, com tanto seguidor, toda aquela multidão que seguia Jesus, né, comeram dos pães, dos peixes multiplicados, e mesmo os discípulos, que todo o tempo passou com eles, e diziam, alguns deles disseram, de maneira nenhuma te abandonarei, estarei contigo, darei minha vida por ti, se necessário, mas na hora de carregar a cruz, ó, um para lá, outro para cá, outro escondido debaixo da cama, e assim vai. Não era a hora de todos eles estar ali do lado, agarrado no madeiro, segurando ali, ajeitando acolá, arrumando um caminho para ficar mais fácil? Todos correram. Por quê? Não compreenderam as Escrituras. Então, quando você vê muitas coisas acontecendo, como João Pedro falou agora há pouco, né? Tanta contrariedade, tanta coisa que Deus precisa levar a sua igreja, livrar a sua igreja. Quando você vê coisas acontecendo, você diz, não entendo, não acredito. Não entendo por que isso acontece. Simples. Ainda é um pouco de incredulidade que está ali. Falta de compreender as Escrituras. E para isso se dá toda desculpa. Toda desculpa se dá para isso. Não é? Porque quem ainda não está, sempre diz que está. Quem ainda não é, sempre diz que é. Quem não entende, sempre briga para mostrar que tem a compreensão correta. Porque ninguém quer ser deixado para trás, ou ninguém quer se passar por bobo, por tonto. Quer dizer, todos querem ser sábios, todos querem dizer eu sei, mas, como eu estava falando, sempre tem alguém para juntar os fatos e apresentar para os outros. E, como eu falei a respeito de coisas que colocamos à disposição das pessoas, e eu me pergunto, será que as pessoas irão ler? Digamos, se nós pegássemos todos, sempre reclamamos por causa dos sermões. Oh, se tivesse mais sermões, se tivesse, por que não entregam? Por que não tem mais sermões? Bem, todo mês sai um sermão diferente, né? Sem contar os outros que nós traduzimos e estamos imprimindo e colocamos à disposição das pessoas. Aí vem a pergunta, ok, será que estão lendo? Estão tendo tempo de fazer a leitura? Não é? Tem tempo de ler? Ou apenas pega aquilo e deixa ali de lado? A mesma coisa, colocamos tanto trabalho, eu poderia colocar centenas de estudos doutrinários que é importante o povo ter, o povo saber, o povo entender. Poderíamos colocar tudo na internet, assim, durante uma semana, trabalhar dia e noite e deixar tudo lá. E muita gente apenas vão fazer download e guardar em seus computadores e nunca vão ler. E a prova que eles não leem é que sempre faz perguntas que já estão respondidas nos estudos. Vê? Se o Espírito Santo é para lembrar, então é claro que quando viesse essa interrogação, eles lembrariam, eu já li sobre isso, eu estudei sobre isso, eu ouvi sobre isso. Ontem à noite, uma certa irmã estava falando comigo, que à noite, já quase madrugada, vencendo o dia, e a respeito de casamentos, o problema que ela está enfrentando, aquela coisa toda. E eu disse para ela, que sempre digo isso para todos que vêm com as mesmas perguntas, o que eu tinha de falar sobre casamento, eu preguei em 20
22 palestras sobre os 10 mandamentos do casamento. Foram 22 cultos. Se aquilo não for suficiente, eu não tenho mais o que falar. Claro que tem situações, né? Surgem situações, surgem coisas, porém, coisas que parecem que é novidade. Puxa, mas isso aqui eu não sei como agir. Porém, os exemplos já estão ali, nós cercamos todos os lados e apresentamos naquelas palestras. O pastor Brian Bossuet, ele pregou 2 ou foi 3 cultos sobre o tema, acho que foi 3 cultos. Nós pregamos 22 para complementar a coisa. Então abrangemos todos os lados e deixamos à disposição das pessoas. Mas parece que o povo não observa. Ah, mas aconteceu um problema e ele está olhando para as outras e aquela coisa toda, o que está acontecendo? Converse com ele. Digo, a pessoa está quebrando o primeiro mandamento. Tu não terás outro. Não é? Tu não terás outro. Tu não terás outra. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então está tudo explicado ali. Os 10 mandamentos do casamento já está tudo explicado. Mas parece que as pessoas não leem, nem ouvem quando colocamos à disposição. É como se quisesse apenas guardar o material. Juntar o material, se pelo menos fizesse como uma formiga, né? Mas eu não quero comer hoje, estou com a barriguinha cheia, mas o inverno está vindo aí. O inverno está vindo aí. Mas não é assim, porque quando chega o inverno, que seria o momento que as folhas caíram, né? E está acontecendo, os problemas foi tratado naqueles estudos, elas poderiam recorrer ali. Mas não, elas querem uma coisa imediata, quer vir a você de novo para saber o que faço com isso, o que faço para aquilo. Mas, puxa vida, e o tempo que nós passamos para fazer aquelas pesquisas, para pregar aqueles temas, não foi suficiente. Volta lá e escuta aquilo lá. Fazer como um rapaz estava do outro lado, já tinha morrido, e queria ajudar os familiares que ainda estavam aqui para não fazer o que ele fez. Queria uma coisa imediata, manda alguém lá, pai Abraão, para falar para meus irmãos, para não fazer isso. Que mandar o quê? Lá eles têm a lei e os profetas. Ou é um preguiçoso como você também, que eles não podem pegar os velhos livros e ler? Não é? É errar por não conhecer as Escrituras. Pois bem, falando sobre narrativas e alguém sempre escrever algo, testificar para que outros lá na frente, que não estavam dentro dos acontecimentos, entenderem o que sucedeu em um certo período da história, nós temos no nosso tempo, ou tivemos, não é? Um homem como Moniveiro, que conviveu com o Hildebrand, pôde falar para nós muitas coisas que ele presenciou no ministério do irmão Brando. Temos cada testemunho, como de outros homens, de outros ministros que conviveram ou que estiveram perto daquele tempo, quando o Hildebrand estava em atuação, e era muito gostoso ouvir os testemunhos dele, como os testemunhos de Billy Paul e assim sucessivamente. Mas os testemunhos do irmão Oliveira têm uma sobressaliência, eu diria, sobre vários outros testemunhos, pela forma como ele foca ou enfoca a sua vivência, o seu companheirismo com o irmão Oliveira, que era mais voltado para a doutrina em si. E é isso que nos interessa, é isso que nos importa, porque sem a doutrina seríamos como uma medusa, né? Uma medusa, uma lula, uma medusa, um polvo, aquela coisa mole, sem a espinha dorsal. Bom, o irmão Diógenes fez uma tradução há algum tempo atrás, há alguns meses, porém não foi impresso ainda, de um testemunho do irmão Oliveira com o título Relembrando. E entre um tema e outro, estamos pregando esses dias com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós já pregamos mais de 20 sermões, e apenas para mudarmos um pouco alguns temas, eu gostaria de passar um pouco desse testemunho do irmão Lee, ficando hoje, quem sabe, apenas com parte da introdução que o irmão Diógenes fez para este sermão. As Escrituras Sagradas revelam que Deus sempre fez uso de um homem para falar com o seu povo. Do que você lembra aqui? Tem alguma parte da Escritura que algum de vocês lembram nessa hora? Ao ler esta primeira frase aqui. As Escrituras Sagradas revelam
que Deus sempre fez uso de um homem para falar com o seu povo. Vocês lembram de alguma coisa aqui? Alguma coisa rápida, algo que vocês lembram? Moisés. Opa! Olha. Moisés. E você sabe, desde o dia em que Israel não suportou a ouvir diretamente a voz de Deus no Monte Sinai, o Senhor prometeu que doravante somente falaria com seus filhos através de um profeta. O que aconteceu? O povo queria ouvir a voz de Deus, porque só Moisés falava, e o povo disse: nós também queremos ouvir. Então nós temos que nos contentar com o testemunho de outra pessoa. Nós temos que estar satisfeitos com alguém que foi até lá, com alguém que presenciou e de forma fiel nos repassa aquilo. Talvez você diga: eu quero também ver o que estás vendo, eu quero também enxergar isso, eu quero também ter esse contato com Deus que os profetas tiveram, que o irmão Branco teve, eu quero ter as mesmas visões. Não é para você. Você não tem estrutura para isso. Se tivesse, Deus te daria, Deus te mostraria. Então, Moisés disse: se preparem. Vocês acham que eu estou mentindo? Acham que eu não escuto Deus? Me veio batendo a boca, né? Abrindo e fechando os lábios, e não veio nada de volta, não escuto nenhum som? Pois se preparem, se santifiquem, lavem suas vestes, não se contaminem com nada, porque amanhã amanhecerá todo mundo ao pé do monte, e Deus vai falar. Foi Deus abrir a boca, todo mundo caiu por terra, né? E o monte fumegando, e o monte fumegava, e a coisa pegou mesmo, e o povo viu trovões e relâmpagos, toda a atmosfera ficou bem carregada. O mesmo animal passasse perto do monte e morria, era fulminado. O povo se desesperou e disse: é melhor Deus falar com Moisés, nós vamos ouvir Moisés. Não fale Deus conosco para que não morramos. Deus disse: então, daqui por diante eu só vou falar com vocês através de um profeta. Quando eu enviar um profeta, eu vindicarei este profeta. E ai de vocês se não ouvirem este profeta, porque rejeitará ele, se irá rejeitar a mim. Então já pensou dali por diante as pessoas aí ficarem cogitando se Moisés falava com Deus ou não? Pois eles fizeram. Mesmo depois deles mesmos terem escolhido isto. Fale Deus com Moisés e nós ouviremos a Moisés. Mas dali por diante ficou estabelecido que Deus só falaria através de um profeta. Vê? Tem alguma outra escritura que vocês lembram? O Senhor prometeu que doravante somente falaria com seus filhos através de um profeta. Vocês lembram de mais alguma escritura? Para a gente pontuando isso aqui com a Bíblia. Amós 3:7. Olha, parece que o irmão está no Facebook mesmo, fazendo o dever de casa, viu? Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos os profetas. Então, um profeta é alguém que ouve diretamente a voz de Deus. Olha que coisa. Bem, estou aqui lendo os comentários do irmão Teólogo para o sermão relembrando. Mas veja, este homem deveria escrever livros, né? Deveria ser escritor de livros, ajudaria muito o povo da mensagem, se ele, ao invés de apenas traduzir, também pudesse escrever livros. Então veja, um profeta é alguém que ouve diretamente a voz de Deus. Quando você diz Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, você tem que saber o que você está dizendo. Você tem que saber: Deus enviou um homem, levantou um homem para que este homem fosse o seu porta-voz. Percebe? Para que Deus pudesse falar através dele. É o alto-falante de Deus, é o microfone de Deus. Vê? Deus enviou um profeta. Se você crê nisso, então você está crendo nisso, que este homem ouvia diretamente a voz de Deus. Então, se ele ouvia a voz de Deus, o que ele pregou, liberando ou proibindo para a igreja,
era o que Deus tinha para nos dizer nesse tempo. Vê? Todos os seus pensamentos, os pensamentos de um profeta, na verdade são de Deus. E ao revelar os seus desígnios, ele passa a ser, portanto, um porta-voz. E não somente isso, ele não se torna apenas um porta-voz de Deus para mim e para você. Um profeta é ao mesmo tempo Deus para o povo. Ele é Deus para o povo. Quando o profeta entrava na cidade, o povo já ficava com medo, porque era a presença de Deus ali através daquele homem. É isso que o profeta representa. Mas isso se perdeu durante as dispensações. E hoje, ser profeta ou anunciar um profeta é alvo de chacota, né? De riso. Um profeta mensageiro é um porta-voz de Deus para o seu dia. É uma autoridade vindicada e autorizada por Deus. Gente, uma pessoa que tem autorização, uma autorização que vem para você numa forma de procuração, não é? Procuração. Você faz tudo com aquela procuração. Ali já está estabelecido que você pode comprar, você pode vender, você pode negociar com aquilo, você pode passar para frente, você pode quebrar. É seu. Foi dado por escrito por procuração. E se alguém disser que você não tem nenhum direito sobre isso, você mostra a assinatura. E a assinatura do dono te vindica como seu representante. Como seu representante. Agora é claro que se é dado ao profeta, a um porta-voz, uma vindicação, você tem que entender que essa vindicação é Deus assinando embaixo. É a assinatura de Deus. E Jesus disse isso quando era feito aquele trabalho. Disse: olhe as obras que eu faço. Vocês não podem ver que é a autenticação? Vocês não podem ver que é o carimbo assinado, autenticado, mostrando que eu sou vindicado para fazer o trabalho que estou fazendo? E Deus está por trás disso. E Ele é o quê? O profeta dos profetas. Então, o que nós temos recebido nesse tempo do fim? Uma autoridade, a ponto de, através deste homem, Deus proclamar juízo, julgamento. Que julgamento terá que vir para a terra? Já sabemos do julgamento, como é que foi. Foi feito o julgamento, foi pregado o sermão, o julgamento. Vê? Isso tudo foi feito. E ainda foi dito: Deus não chamou-me a julgamento se antes advertir. Então veio a mensagem de advertência, mas logo depois disso foi proclamado o juízo, porque o juiz já estava na terra e o profeta estava para mostrar, para apresentar ele. Ele disse: esse é o propósito do meu ministério, declarar que ele está aqui, ele está no nosso meio. E a mensagem que o Irmã traz é uma mensagem de libertação e de julgamento. Porque aqueles que rejeitam não restará nada para eles a não ser o juízo. Então, o que essa terra está esperando? O que essa geração está esperando? A execução, a sentença. Porque se você quiser saber o que vai acontecer com este mundo, o que espera para os incrédulos, para os escarnecedores, é só você ler o sermão do profeta, que já está tudo ali. É só você ler a mensagem, o que ele disse a respeito deste mundo. Então você sabe o que aguarda a este mundo, o que está aguardando este mundo. Então, o que é um profeta? Porta-voz para o dia, uma autoridade vindicada. Ele tem autorização de Deus, foi autorizado por Deus para realizar isso. Em outras palavras, é uma espécie de vigário para Cristo. Vigário, ou que assume o lugar do outro, um que representa o outro, fica no lugar de. E a coisa é tão séria, irmãos, que um homem
ele morre quando ele se recusa a aceitar a maneira de Deus lidar com ele. E a maneira de Deus lidar com o homem, a maneira de Deus lidar com as pessoas, é através de um profeta. Sempre foi assim. Né? Quem não sabe disso, né? Quem não lembra das primeiras evangelizações na mensagem? Né? Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta. E você sabe que a gente sempre leu isto, ouviu isto, ficou em Amós 3,7. Mas quando você vai para Amós 3,8, ali está dizendo quem fala através do profeta. Vocês já pensaram nisso? Vamos ler na Escritura? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Malaquias, Zacarias, Ageu, Amós está bem por aqui. Sofonias. São livros, os profetas menores, dificilmente a gente lê sobre eles, né? Apenas pega os versículos que estão mais acostumados e citamos e tudo. Tem muita coisa, tem coisa boa por aqui, como diz, né? Muita coisa boa. Deixa eu ver aqui, são tão pequenininho as páginas, você pede Oséias, Amós 3, o que vem do 8? Rugiu o leão, quem não temerá? Porque quem fala através de um profeta é Deus mesmo. Não é? É Deus mesmo. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, este homem, ele é a maneira de Deus tratar conosco, de Deus lidar conosco. E você encontra o princípio disso em Deuteronômio, no capítulo 18. Vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 18, para ver o que nós encontramos. Não está marcado aqui o versículo, mas vamos pegar o capítulo 18 de Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. 18:15. Isso, irmão. Obrigado. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Veja, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Amém. Em seguida vem a prova do profeta. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Você vê que coisa séria? Você vê que coisa séria? Então, esse princípio de Deuteronômio 18, isso nunca perdeu a sua validade. Isso é passe os céus e a terra, mas isso permanece. Amém. Isso permanecerá. Então, nesse tempo do fim, se tem uma escritura que deve ser observada, o cumprimento dela, a vindicação dela, o povo da mensagem deve focar nisso, deve ter suas mentes despertadas para isso. Que Deuteronômio 18 foi verificado nesse tempo, se encarnou nesse tempo, e Deus falou através de um homem, através de um profeta. E essa é a maneira que Deus usa para se comunicar, é o princípio
espiritual foi homem, Cristo não muda. E como nosso Deus é imutável, Ele tem feito uso desse seu recurso ainda em nossos dias, ao vindicar para nós um profeta mensageiro para falar conosco, para nos dar o recado do céu. Mas muitos não compreenderam e nem aceitaram essa forma simples de Deus tratar com seu povo. Parece ser simples, né? Então veja, hoje, ao invés das pessoas ouvirem a boca de Deus, que é o seu profeta, eles estão buscando, entra no seminário e passa ali estudar não sei quantos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para se formar por uma escola teológica, para poder sair de lá formado ministro, pastor de uma determinada igreja, e aí poder então receber a liberação para ensinar. Vê? Nunca eles conseguirão fazer o trabalho de Deus. Não na escola. Não é para isso. Deus não chamou o profeta da escola. Veja lá no passado, e você vê como agiam os estudantes dos profetas. Né? No tempo do rei Acabe tinha 400, ou era 450? 450. Mas Deus só tinha um que era Micaías. Vê que coisa? Mas me diga, foi ouvido a boca de Deus? Não, era muito simples aquilo. Era muito simples. Eles querem buscar por si mesmos entender a Deus, ou achar que também podem, então entram no estudo para aprender a falar isso, aprender a falar aquilo. Porém, não é assim que Deus faz. Deus trata de forma simples, chama um homem letrado, um homem sem conhecimento, um homem sem estudo, e a eles revela a ele o seu plano. E é por isso que em todas as eras em que Deus usou profetas para falar, tem havido os escarnecedores, aqueles que escarnecem, os desprezadores de seus profetas. E se eles desprezam seu profeta, é claro que estão desprezando a palavra, estão desprezando o próprio Deus, porque Deus disse isso: ai de quem não ouvi-lo, ai de quem não ouvir eles, não é? Então o resultado, essas pessoas que desprezam, que rejeitam o profeta, eles não creem nas obras de Deus, porque Jesus disse: a obra de Deus é esta, que criais naquele que Ele tem enviado. Então eles não creem na obra de Deus, ainda que alguém vindicado por Deus esteja ali para declarar e para provar com sinais, com maravilhas, com discernimento, que Deus está em ação. Então o povo despreza a bondade de Deus, tornando-se sábios aos seus próprios olhos. Tornam-se sábios aos seus próprios olhos. Então nesta era, neste tempo, Deus usou um profeta mensageiro para falar conosco, para falar com nós. E quando você saiu da denominação e ouviu falar sobre o profeta, e você ficou mais, puxa, será que negócio é esse? Não é? E vem aquela dúvida, aquele medo. E não sei se foi assim com vocês. Eu era apenas um garoto, né? Ainda um guri, não sabia nada da vida. Quando eu nasci em 66, conheci a mensagem dos anos 80, né? 80, 81, me batizei em 82. Quantos anos eu tinha? Quando ouvi falar sobre o profeta, quando ouvi os primeiros programas de rádio falando sobre o profeta, que coisa! Mas qual era a minha preocupação? Qual era a minha preocupação? Quando eu li os primeiros estudos, quando eu li as primeiras mensagens, eu reconheci pelas Escrituras que Deus realmente teria que mandar um profeta. Eu não fiquei naquela, como estava lá no movimento pentecostal, na Assembleia de Deus, e eles tudo animado para lá e para cá, e tinha como profetizar, e aquela coisa toda. Eu sabia que não era esse tipo de profeta que haveria de vir. Eu criei que Deus mandaria um profeta. Eu sabia disso, pela Escritura. Era necessário um profeta para arrumar as coisas. E o que eu lia, batia, era certinho com as Escrituras. Tem que ter um homem assim na terra. Então a primeira dúvida foi essa: será que é este homem? Será que é este homem, que a gente nem sabia falar o nome, era Vilian Marion Brahma? Vilian, meu pai chamava Vilian Marion Brahma.
Diz, mas será que é este nome? Ou será que é este homem que é o profeta? Bem, então foi quando li os primeiros estudos, o sinal, 3 classes de crente, fé perfeita, as primeiras mensagens que eu li. Então, rapidamente eu entendi que era necessário, é verdadeiro isso, Deus mandar um profeta. E a pergunta era, será que é este homem? Então foi quando li o livro do irmão Oliveira, o profeta do século XX. Profeta do século XX. Então ali as dúvidas vai caindo por terra. Aí depois um homem enviado de Deus, primeira e segunda parte. Agora o que é que eu vi? Eu não estava apenas ouvindo a pregação, não estava lendo apenas a pregação. Eu estava lendo 2 livros, Profeta do século XX, um homem enviado de Deus, né? Um escrito por irmão Oliveira e o outro por Gordon Lindsay, acho que é esse o nome. Quando eu li aqueles 2 livros, então eu sabia, ali tinha testemunhos mostrando a assinatura do que eu acabei de vos falar. Isso mostrava para mim a assinatura de Deus, a vindicação, ou mostrando que aquele homem tinha uma bastante procuração para fazer o trabalho que ele estava fazendo, para trazer a mensagem de advertência, de despertamento, de julgamento. Bem, porque ali estava a pregação, mas aqui estava contando os feitos, como Deus usou esse homem, como Deus trabalhou através dele. E quando você então leva isso para Deuteronômio 18, então você percebe que Deus mandou e vindicou, dizendo, é este, e aqui está as obras. Aqui está as obras testificando isso, porque homem nenhum faz isto a não ser que Deus esteja com ele. Amém. Foram estas palavras de Nicodemos, reconhecendo Jesus pelo quê? O trabalho que ele estava realizando. Bom mestre, eu sei que és enviado do céu, enviado de Deus. João 3, é isso? João 3? Vamos nas escrituras. Deixe-me ler as palavras de Nicodemos aqui. Creio que é João capítulo 3. Fica mais fácil. E havia entre os fariseus um homem, João 3. Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Vindo de Deus. Ora, você sabe que Nicodemos não entendia que Jesus tinha vindo diretamente do céu. Até ali, eu penso, pelas ideias que tinha todos esses do Sinédrio e tudo mais, eles não podiam entender, nem os discípulos entenderam as coisas direito. Eles não podiam entender que Jesus era o Filho de Deus, que estava lá na eternidade com Deus, que interagiu com seu Pai durante todo o passado e que agora tinha assumido o corpo de carne, o verbo se fez carne. Nicodemos não sabia disso. Por isso ele chamou de Rabi, um professor, um mestre, um instrutor. E tinha muitos deles no meio de Israel. Mas Jesus se diferenciava de todos eles, de todos os outros. E quando ele diz, és vindo de Deus, porque era alguém que foi enviado, como Deus levantou tantos sábios no passado. Então és da parte dele. Bem sabemos que és o mestre, és o ensinador, que recebeu a comissão de Deus para isso. Porque era demais para Nicodemos entender além disso. Tanto é que quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele não entendeu, achou que tinha que entrar no ventre da mãe e nasceu outra vez. Mas ele, pelo que ele ouviu de Jesus, pelo que ele ouviu Jesus ensinar, pelo que as pessoas contavam, disse, não, esse homem tem que ser enviado de Deus. Como todo profeta é enviado de Deus. E ele diz por quê? És mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém. Olha que coisa. Então, as obras fez o quê? Deixou Nicodemos convencido que aquele homem tinha autorização de Deus para fazer aquilo.
Deus estava com aquele homem. Então é claro que todos os demais, todos os outros, que tiveram esta mesma ideia, este mesmo despertamento, de que o homem para fazer aquele trabalho tinha que ser enviado de Deus, todos que passaram por isso, eles procuraram convencer a outros, ou testificar aos outros, por palavras, um convite, ou por escrito, né? E é por causa destes que creram e que se esforçaram para levar adiante o testemunho, é por causa destes que chegou até nós as coisas. Né? Porque quando você lê no livro de Lucas, Lucas está dizendo que fez o quê? Ele ouviu os rumores, os acontecimentos, das coisas que Deus fez através de Jesus. Alguém contou para ele. E os que contaram presenciaram, ele esteve com os apóstolos, muitos deles caminharam com Jesus e foram contando para Lucas o que eles viram Deus fazer através daquele profeta. Porque é no livro de Atos que diz isso, um grande profeta se levantou entre nós. Então Lucas tinha agora testemunho de primeira mão de pessoas que andaram com Jesus. E ele então fez essa grande pesquisa, quer dizer, ouviu vários testemunhos. E são esses testemunhos das obras que Jesus fez, que foram narradas nas Escrituras, que você tem hoje. Tudo que você tem são coisas que alguém contou para você. Alguém registrou para você. Um homem como Paulo, quanta coisa ele ouviu, e ouviu também do próprio Deus. E o que ele fez, passou o testemunho por escrito, e isso passou de geração para geração. E é por isso que você sabe. Agora, se não tivesse aqueles que tivessem também guardado o testemunho das coisas que aconteceram no tempo de William Branham, sendo tão pouco tempo de lá para cá, mesmo assim muita gente não sabe, muita gente não percebe, muita gente não entende. E agora, depende dos bons registros, de bons testemunhos, de bons escritores, de bons tradutores, para pegar as narrativas daquele tempo, daquelas viagens missionárias, daqueles cultos, daquelas campanhas, para que você possa ouvir, saber, não só da pregação, mas também o que estava por trás, autenticando a pregação, o ensino, para que você pudesse entender que assim como Deus fez lá, Deus fez nesse tempo também. Enviou o profeta e vindicou ele, quer dizer, assinou, deixou a sua assinatura em todo o seu ministério. Porém, você não estava lá, você não viu. A única coisa que você tem são os testemunhos daqueles que presenciaram. E isso é tão importante que os apóstolos, lá por volta do tempo do Pentecoste, eles sentiram essa necessidade. Se levantaram na reunião e disseram, creio que foi Pedro que disse: varões e irmãos, Judas seguiu o seu próprio destino, foi para o seu próprio lugar, e precisa-se de um lugar para assumir o lugar dele, para preencher, vamos dizer assim, o colegiado, o grupo dos apóstolos. Mas o que foi exigido, além de ser uma pessoa honesta, justa, cheio do Espírito, um cristão, foi exigido o quê? Que esta pessoa tivesse estado junto com eles durante todo o tempo do ministério, tivesse presenciado tudo que Jesus ensinou e realizou para poder ser contado entre as testemunhas. Era necessário isso. Então, nesse tempo, Deus usou um profeta mensageiro para nos falar. Porém, esse ministério tem sido rejeitado do mesmo jeito, exatamente como foi o ministério de Paulo, como foi outros ministérios que o Senhor enviou para ajudar sua igreja, simplesmente porque as pessoas ficam fora da sintonia de Deus, fora de sintonia, ao não compreender a maneira como Deus opera, que sempre foi por meio de um homem, e não por um grupo ou por uma denominação. Deus sempre usou um homem para se revelar e manifestar-se a seu povo. Primeiro Deus unge um homem, para depois, através daquela mensagem, daquele homem, Deus poder ungir o povo. Porque a mensagem leva o povo a uma mudança, leva o povo a uma nova compreensão,
a ponto deles poderem aceitar, né? Aceitar a Deus que se apresenta a eles. Porém, as pessoas sempre têm rejeitado dessa maneira, por ser uma forma simples, porque eles queriam ver luzinha, fechar os olhos, ter visão, aquela coisa, e você vê que eles procuram só se basear nisso, eles não procuram se basear nas Escrituras. Mas em alguma coisinha tremeluzante que veio, um sonho que teve, alguma coisa assim, e tudo isso é válido, inclusive sonho é a forma secundária de Deus falar. Mas quando você tem sonhos e visões que contrariam a palavra de Deus e levam as pessoas a fazer as coisas ou tomar caminho que não é o que Deus requer, então você já percebe. Foi dito nas Escrituras, isso está rejeitado. Se o sonhador do sonho, ou o que viu a visão, trazer diante do sacerdote e o ímpio não brigar, então esqueça, Deus não falou através desse. Okay? Mas Deus usou William Branham como um poderoso ministério de cura divina, como ele usou a Jesus de Nazaré. Porém, sempre que o ministério de cura é manifestado, logo é acompanhado também por uma nova mensagem, porque é uma dispensação diferente, é uma era diferente. Deus mandou uma nova mensagem, e essa nova mensagem é porque a palavra é semente, então ela requer um terreno para ser plantada. O que acontece? Essa nova mensagem não pode ser um novo remendo, não pode ser um remendo novo. Então Deus não nos mandou uma mensagem para nós pegarmos essa mensagem e juntar com as ideias denominacionais que tínhamos antes. Deus não nos mandou uma mensagem para pegarmos essa mensagem e unir com uma doutrina, seja ela trinitária ou unicista. Não, senhores, isso seria um remendo novo em uma roupa velha. Vê? Os milagres no ministério de William Branham, na verdade, foram indicadores de algo maior que estava prestes a vir. E esse algo maior era uma mensagem que prepararia a igreja para o arrebatamento. E o William Branham disse: vocês não sabem o que é o arrebatamento. A igreja não sabe o que é. Você pensa que sabe? Não sabe nada. É melhor pegar o que sabe e colocar no lixo. Ele disse: o rapto é uma revelação que a noiva estava esperando. Então, se ela estava esperando por isso, é porque ela não tinha a revelação do arrebatamento. Vê? E quando ele pregou aquele sermão, Deus estava, através do seu homem vindicado, entregando para a igreja, mostrando para a igreja a revelação do arrebatamento. O sermão, o arrebatamento, isto é trovão de Deus, é selo sendo rompido, é o sete selo manifesto. O sermão, o arrebatamento, é Deus mostrando para nós que ou você está no rapto ou não está, que o arrebatamento não é algo futuro, o arrebatamento está acontecendo. Amém. E se a pessoa perder esta primeira parte do rapto, ela perderá as outras duas partes. Se começa com o alarido, que é uma ressurreição espiritual, para depois ser acompanhado pelo voo de arcanjo, provocando a ressurreição, e depois a trombeta, o convite para a subida. Se você perder o alarido, se você não compreender o alarido de Deus, ou a voz da aclamação, se você não entender isso da forma correta, porque você quer dizer que você perdeu, não foi revelado a você, significa que você também perderá as duas outras partes. Explicando melhor, não estava no rapto, perdeu o rapto. Eu estou falando disso nesse tempo, agora. Vê? Então o que acontece? Viria uma mensagem maior, uma mensagem sobressaliente. E essa mensagem prepararia a igreja para o arrebatamento. E se a igreja se prepara para o arrebatamento, ela, nesta preparação, está sendo introduzida no milênio.
ou é apresentado para ela o que é necessário, a vestimenta necessária, as condições necessárias, o tipo de saúde que ela tem que ter, porque é feita uma seleção, não é qualquer pessoa doente que vai. É como a seleção dos melhores. Que problema tem esse? E, assim não vai, assim não dá. Não. Para essa empreitada, a pessoa tem que ter boa saúde, tem que ter disposição, tem que ter destreza, tem que aguentar a barca mesmo. É assim. É uma seleção, é uma guerra. Então, essa mensagem prepara a noiva para o arrebatamento e introduz ela ao milênio. Então, nesse seu ministério, no ministério deste profeta, ou ministério que teve esse profeta, o Senhor Jesus Cristo, ele teve muito mais proveito agora do que ele mesmo teve em seu próprio ministério. Isto é claro que para uma mente que não conhece o plano de Deus, ou pensa que conhece, pode ser uma blasfêmia. Como cada coisa que Jesus ensinava era blasfêmia para os fariseus e para os saduceus. Quer ver confusão? Estavam tudo ali no sinédrio, fariseus e saduceus, e aquela coisa toda, saindo para lá e para cá, aquelas barconas para lá e para cá, estava tudo bem. Alá para lá, Elohim para cá, ou seja, como for, que eles chamavam e tal. Mas quer ver confusão? É você dizer que acredita, que é uma aparecer ali e dizer que acreditava na ressurreição dos mortos. Aí pronto, os saduceus já pegavam pedra, porque eles não criam em ressurreição dos mortos. Vê? Não acreditavam em anjos. E assim sucessivamente. Se você dissesse que não acreditava, que não existia a ressurreição dos mortos, aí a briga estava feita, porque os fariseus tomavam partido. Você vê como é que é? Porém, a verdade estava difícil eles aceitarem. Mas a interpretação eles defendiam com unhas e dentes. Resultado, meus irmãos, neste ministério de William Branham, o ministério que Deus deu a William Branham, neste ministério Jesus teve mais êxito do que em seu próprio ministério. Isto é como um disparate para uma mente que não entende o plano, como eu já vos disse. É como heresia. Mas quando Jesus fez aqueles milagres, aquelas coisas, e se admiraram, o que ele disse? O que ele falou? Vocês estão admirados, como vocês viram? Coisas maiores que estas farei. Não foi? Sim. Coisas maiores. Porque ele não tinha que realizar tanta coisa assim. Era só 3 anos e meio de trabalho. Vê? E encerrar ali, pagar o preço. Então, se ele disse coisas maiores que esta será feita, durante todo o período da história da igreja, ninguém nunca se igualou. Ninguém nunca fez. A não ser neste tempo, quando Deus mandou um profeta. Aí, neste se cumpriu esta escritura. Deus realizou muito mais nesse tempo do que lá no passado. Você pensa que é pouca coisa isso? Pensa que é pouca coisa? Você sabe de alguma coisinha que você leu da literatura no final ali de algumas mensagens, né? Tem ali umas 3 páginas da fila de oração, não é isso? É isso que você sabe. Isso é o mínimo do que aconteceu. Não sabemos quase nada do que Deus realizou no ministério, no seu ministério agora, né, através do seu profeta vindicado. Foi muita coisa. Foi muita coisa. As obras maiores. Pois bem, há 2 milênios, há 2.000 anos atrás, houve um grande ministério na terra, quando Deus enviou seu Filho, e através dele fez sinais, prodígios e maravilhas. Eu não estou falando aqui de salvação, de redenção, de morte na cruz, eu estou falando do ministério, questão de trabalhar com o povo, curas, milagres, prodígios, discernimento, tudo isso. Pois bem, mas daquele tempo se tem os registros do que aconteceu. E para esse tempo tem que ter registro também, porque você não estava lá. Então, na palestra
do irmão Oliveira, que ele pregou sobre relembrando. Ele pregou para um grupo de irmãos do Canadá. O reverendo Oliveira ele faz um pequeno resumo de seu ministério. Ele fala dos anos de companheirismo vivido ao lado do irmão Branham. Ele conta que eles se conheceram pessoalmente pela primeira vez em 1953, quando o irmão Oliveira procurou o irmão Branham para uma entrevista numa manhã de domingo no Tabernáculo Branham. E sendo que o irmão Branham era um profeta, e um profeta infalível, ou não é profeta, não é? Ele logo, o irmão Branham percebeu, desde o início, por meio da revelação, que Deus estaria enviando a ele alguém, um homem, que seria o seu auxiliar, que auxiliaria o irmão Branham em seu ministério, tanto em vida, como também após sua partida. Por isso, cuidado que o irmão Branham tinha com Oliveira, não é? A proximidade que se tinha. Por essa razão, após 5 anos de convivência juntos, o profeta de Deus inquisitou ao irmão Oliveira para que ele largasse a igreja onde ele pastoreava em Spencerville, em Ohio, para auxiliar o irmão Branham como administrador de suas campanhas, o qual o irmão Branham concordou plenamente, e desde então ele passou a dedicar a maior parte do seu tempo rendendo o seu ministério para dar assistência a qualquer tipo de trabalho que o irmão Branham requisitasse. O irmão Oliveira estava ali à sua disposição. E os dois, eles sempre desfrutaram de um companheirismo muito sincero, muito respeitoso. Eles eram mais do que simplesmente companheiros de ministério. Eles eram amigos com laços que se aprofundavam cada vez mais à medida que os anos passavam. Então, ter esse testemunho do irmão Oliveira, esse testemunho que ele deu para os irmãos do Canadá, ter isto em mãos, estudar isto, ler isto, vai ajudar as pessoas a conhecer não somente um pouco mais a respeito do ministério do irmão Branham, mas também conhecer o ministério de um homem no qual o irmão Branham depositou toda a sua confiança. E isto é necessário porque seriam homens assim que passariam adiante a ideia do que aconteceu de fato. Como nós lemos no livro de Lucas, o que aconteceu lá, no livro de Atos, no livro de Lucas e no livro de Atos. Lucas já tinha escrito todo o seu livro, o terceiro evangelho, né? O evangelho segundo Lucas. Ele ouviu aquilo das outras pessoas. Ele baseou seus escritos no livro de Marcos, creio que sobrinho de Pedro. Ele ouviu dos discípulos e escreveu o evangelho segundo Lucas, ou de acordo com Lucas, o levantamento que Lucas teve. Mas mesmo depois de ele ter feito tudo aquilo, ele disse: sabe, Teófilo, depois de ter muito pesquisado, depois de ter escutado muita gente, eu achei por bem fazer um levantamento de tudo que aconteceu, colocar em ordem, mostrando a sequência dos fatos. Mas para que, Lucas? Porque de alguma forma eu senti, Deus tocou em mim. Eu sei que lá no futuro alguém vai procurar saber, alguém vai desejar saber. E se eu não colocar isso, se eu não colocar isso certinho, eles não vão saber o que aconteceu. Vê? Porque ele escreveu o primeiro evangelho contando o que aconteceu com Jesus. Mas quando ele escreve Atos, ele conta o que aconteceu depois que Jesus subiu e os apóstolos continuaram. E Lucas foi um que andou com Paulo. E ali ele pôde fazer um resumo dos acontecimentos ministeriais, apostólicos, né, daqueles primeiros homens sobre os quais tinham sobre os ombros a responsabilidade de fazer com que a história de Jesus, o ministério de Jesus, não morresse, para que chegasse até nós. A ponto de dizer a morte de Jesus não conhecia seu ministério. Os apóstolos a continuaram. Amém.
Os apóstolos continuaram. Então é bom também que nesse tempo alguém que andou com William Branham, que conviveu com ele, pudesse testificar, testemunhar e ter vivido até nosso tempo, para passar para nós, né? Trazer de lá para cá os acontecimentos, torná-los vivos em nossa memória, né? Ativar nossa mente para entendermos o que aconteceu. Uma pessoa que pode dizer, como disse João, quando ele escreveu suas cartas, nós vimos. O que vos anunciamos, nós vimos e ouvimos. Vimos a vida abundante, vimos a vida eterna em abundância, ou em evidência, melhor dizendo, trabalhando através de um homem que não viveu para si, viveu para os outros. E afinal de contas, a vida eterna é isso, né? É viver para os outros. Amém. Então eu creio que ler este testemunho do irmão que veio, estudar isto, vai ser de uma grande ajuda para as pessoas, é de uma grande ajuda para nós. Porém, meu tempo já se foi, não é? Eu disse que hoje talvez concluísse apenas os comentários do irmão Diógenes, e o fiz também juntando com meus comentários. E quem sabe, em outro culto que tivemos aqui, depois do intervalo, aí teremos com o pastor Paulo, na sexta e no domingo. Depois disso, nós vamos estudar com vocês as palavras do irmão Oliveira, contando o que ele aprendeu, o que ele viu no ministério desse profeta. O profeta é o quê? Uma autoridade vindicada. Amém? Amém. Uma autoridade vindicada. Vamos colocar de pé. Aqui são 21 horas. Estou acabando o tempo certo. Grande Deus, nós te agradecemos, Pai Deus, por esses homens que durante os tempos, durante as eras, o Senhor levantou, cada um deles em um segmento, cada um deles em um setor, cada um deles com uma comissão. E, Senhor, quando juntamos tudo isto, podemos ver o teu grande plano. São pessoas que tu levantaste desde antes da fundação do mundo para realizar determinados trabalhos específicos. E é através desse trabalho, desses escritos, dessas falas, que nós tomamos conhecimento daquilo que o Senhor arquitetou desde antes da fundação do mundo e que durante as dispensações foi dando cumprimento passo a passo, até chegar nesse tempo, quando o tempo já está deixando de existir por estar fundindo-se com a eternidade. Senhor, se é este o nosso tempo, o tempo de nós estarmos aqui manifestos como pessoas, se é este o tempo de nós compreendermos a Tua palavra, então cremos que Tu abrirás as portas para isto. Amém. Tu darás os meios, darás as condições necessárias para que cada um dos Teus filhos compreenda isto como realmente isto é de fato, sem nenhuma ideia, sem nenhuma interpretação, sem nenhum remendo, mas tendo em nosso entendimento o assim diz o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que Tu nos concedeste. Leva-nos de volta em paz para os nossos lares. Concede-nos saúde, Senhor. Concede-nos vitória sobre as nossas lutas. Bem sabemos que Tu não colocas uma luta que nós não possamos suportar. Então, que possamos a cada dia compreender isto, que Tu estás em controle da situação, Tu estás em controle de tudo. E sem o Senhor nós nada podemos, nós nada sabemos, nós nada conseguiremos. Amém. Ajuda, Pai bendito, a nós e a todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. No nome amoroso de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. E aos irmãos que estamos ouvindo pela internet, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. Estaremos aqui de volta na próxima sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus nos guarde.